Uma coisa muito importante no meu trabalho com animação foi conseguir entender como o volume dos objetos influencia e afeta a luz e sombra. Então, durante um bom tempo eu percebia que às vezes os meus trabalhos ou trabalhos de alguns alunos, eles pareciam que perdiam alguma coisa no sentido do volume. Até a luz e sombra estava bonita, mas o volume tinha alguma coisa estranha. Eu percebia que o meu trabalho intuitivamente eu conseguia trazer volume, até por estar muito acostumado a fazer retrato. Só que quando eu ia ensinar isso, era difícil de transmitir o que dá volume na sombra. Depois de um tempo estudando 3D e pensando sobre o elemento topografia, eu percebi que a visualização topográfica ou a visualização das linhas de superfície era um fator essencial para que uma pessoa fosse bem-sucedida no ato de colocar luz e sombras no desenho. Então aqui eu vou mostrar para vocês o que significa isso. Você tem um objeto, você tem um cubo e uma esfera. Se você está trabalhando no 3D, você tem a opção de colocar o wireframe, o aramado, para conseguir fazer o quê? Visualizar essas linhas que estão na superfície do objeto. Só que isto, aí que entra o elemento interessante. Ele é feito intuitivamente pela pessoa que está colocando luz e sombra no objeto, ou que está colocando outros elementos de perspectiva. Então, para a pessoa conseguir colocar bem luz e sombra, ela tem que conseguir fazer isso. Senão, a luz e sombra dela vai mais atrapalhar do que ajudar a visualizar o volume do objeto. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar uma luz, uma achura para fazer a sombra aqui paralela, eu vou dar o efeito de achatamento dessa esfera. Agora, se eu conseguir acompanhar o volume do objeto nas minhas achuras, na minha luz e sombra, isso vai ser melhor. E a minha luz e sombra vai ter mais credibilidade. Que é como se eu estivesse esculpindo a partir do volume do objeto. Se eu estiver fazendo isso, por exemplo, sem utilizar a achura, vai acontecer a mesma coisa. Vocês estão vendo que quando eu acompanho, a minha sombra tem mais credibilidade, tá? Então é sempre importante, assim, quando você estiver desenhando uma pessoa, um objeto, você conhecer a topografia. Então conheça as linhas do personagem de vocês, dos volumes. Então você está lá, eu quero sombrear esse cavalo. Faz mais ou menos uma topografia, faz mais ou menos uma visualização de como é o volume desse cavalo, que quando você for fazer a sombra de recorte, ou quando você for fazer a sombra, essa sua sombra vai sair muito mais interessante do que uma sombra de uma pessoa que colocar simplesmente linhas paralelas na vertical. Eu vou fazer aqui um esboço da linha da sombra de recorte para vocês visualizarem isso. Eu uso esse conceito ao meu favor para visualizar a sombra de recorte principal aqui. Então, assim, tanto faz se eu estiver trabalhando com rachura,
ou não, tanto faz. Essa visualização vai ser importante, ó, aqui sem rachura, ainda vou seguir, ó, na sombra, porque vai aparecer alguma coisa, mesmo que seja esfumado, vai aparecer alguma coisa. Se eu não quiser fazer a linha de sombra de recorte e partir direto, é a mesma coisa, ó. Eu vou usar aqui ao meu favor para iluminar. Então, assim, na medida do possível, pessoal, entendam isso, os volumes dos objetos. Tentem fazer essas linhas de superfície no esboço, antes da luz e sombra, e depois usem isso para direcionar o caminho da sua luz e sombra. Se a sua sombra vai ser curva, se ela vai ser reta, qual direção que ela vai estar, horizontal ou vertical. É como se vocês estivessem modelando com o olho o objeto que vocês estão vendo. Isso, pessoal, de vocês fazerem a visualização topográfica, com certeza vai aumentar bastante o nível da luz e sombra de vocês e vai agilizar a capacidade de vocês de fazer uma luz e sombra simples e efetiva. Então é isso. Espero que vocês consigam aplicar esse conceito. Muito obrigado, pessoal.